O Jornal da CBN está de volta e nós temos agora a oportunidade de entrevistar Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, a quem eu quero desde já agradecer pela gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Eu que agradeço o convite e cumprimento aí todos aqueles que nos acompanham e prometo que não vou falar do jogo de São Paulo e Grêmio ontem à noite. Eu lhe agradeço por essa sensibilidade política que o senhor tem ao fazer esse comentário aqui. Presidente Gilberto Kassab, vamos falar de eleição? Considerando aí os cenários apresentados nas pesquisas, em especial o da Quest ontem, Lula liderando, Flávio se consolidando, onde é que o senhor enxerga que haveria espaço para uma terceira candidatura competitiva? Bom, Milton, primeiro é importante sempre registrar que as pesquisas, elas retratam o momento, não é? Se pesquisa retratasse o resultado de eleição, não precisava haver campanha e bastava diplomar que ele está na frente da pesquisa. Nós estamos ainda no início do processo eleitoral. Eu, desde 1986, de dois anos, acompanho campanhas eleitorais. E é sempre assim, as pesquisas vão se transformando, vão se alterando, né, à medida que a pré-campanha e depois da campanha avança. Eu vejo com muito otimismo. Eu vejo que a rejeição dos dois candidatos que representam a polarização, o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, a rejeição de ambos é muito alta, não é? O que mostra que a sociedade brasileira, ela quer uma alternativa, não é? No nosso caso, a alternativa ainda não existe. Nós temos 3 bons pré-candidatos, 3 excelentes governadores. O governador Caiado, que há 8 anos governa o estado de Goiás com uma aprovação altíssima. O governador Eduardo Leite, um jovem, preparado, que também está com uma aprovação muito elevada e muito motivado a se colocar à disposição como candidato a presidente. E o governador Ratinho Júnior, que faz um trabalho extraordinário no Paraná, reconhecido por todos, com elevados índices de aprovação também, e que já deixou claro que gostaria muito de ter a oportunidade de se apresentar ao Brasil como candidato a presidente, levando o que fez no Paraná, levando a sua mensagem, as suas propostas. Portanto, precisamos aguardar um pouco as definições, não é? Para que as pesquisas possam, com o passar do tempo, se aproximar daquilo que seria o resultado efetivamente da eleição. Mas eu vejo com muito entusiasmo, respondendo à tua pergunta, essa perspectiva. Pelos nomes que nós teremos, não é? Pelas circunstâncias, não é? E pela rejeição do candidato que representa a direita, o Flávio Bolsonaro, e que representa a esquerda, o presidente Lula. Além do fator rejeição, que o senhor já mencionou aqui para a gente, quais seriam os outros fatores que poderiam favorecer aí uma terceira via na corrida pelo chamado eleitor independente? Olha, Cássia, é um prazer falar com você. Bom Eu dia. acredito que são as respostas que a sociedade brasileira já há alguns anos ela gostaria de ter de parte do governo e não vem tendo. Vou, por exemplo, lembrar aqui o combate à corrupção. Todos sabem que essa é uma questão que aflige, deixa toda a sociedade brasileira perplexa, entristecida, indignada. E nos últimos tempos, medidas concretas de combate à corrupção a gente não tem visto, seja de parte de governo representando o bolsonarismo, seja de parte de governo representando o petismo. Então, nós não temos visto. A transparência nos gastos públicos. O que tem sido feito para aumentar a transparência nos gastos públicos? Que eu saiba nada, não é? Muito pouco diante das possibilidades que a tecnologia nos permite. E realmente é algo assim que deixa todos muito assustados. E falo até de uma maneira respeitosa em relação ao próprio Congresso Nacional. Eu sou presidente de um partido, minha bancada existe, então eu acho que também ela poderia ser responsabilizada, todos os parlamentares, a própria tramitação das emendas parlamentares, os parlamentares querendo evitar que haja mais transparência, trabalhando para que não haja transparência, é algo que choca, né? Diante daquelas que são as expectativas da opinião pública. Voto distrital. Fica mais do que claro que é a saída para que os nossos representantes sejam melhor escolhidos, sejam melhor fiscalizados, porque existirá
a aproximação física e de tirar um conhecimento maior da vida deles, da atuação deles, e nada se vê para que avance a discussão do voto distrital. Então você vê que muitas coisas, né? Agências reguladoras hoje reféns da política, e quando no governo Fernando Henrique Cardoso foram criadas no processo de privatização, foram criadas para ser instrumento do Estado e não instrumento da política. Então, eu acho que o caminho da terceira via, que eu chamo a melhor via, é dar esperança aos brasileiros de que questões importantes possam ser respondidas num governo novo, com gente muito bem preparada, um governo que vai ter pessoas ligadas, ou eles próprios, a Ratinho Júnior, a Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Eduardo Paes, Eduardo Pimentel, Antônio Brito, Otto Alencar, Raquel Lira, Mitidieri, bons quadros que o PSD tem e que poderão efetivamente dar a resposta que o Brasil precisa. Beto Kassab, esse discurso ao qual o senhor nos traz aqui, uma indignação do cidadão em relação à corrupção, etc. e tal, coisas que acontecem lá no Congresso Nacional também, tudo isso não é uma novidade no cenário político brasileiro. A rejeição aos dois candidatos mais bem classificados também não é, porque nas últimas eleições também os dois candidatos que tinham chances lá de disputar a presidência também tinham alta rejeição. Além do medo também do eleitor, porque o eleitor tem medo de que aquele que ele rejeita ganhe a eleição. Isso nada é novidade. E mesmo assim o eleitor nunca deu oportunidade a um terceiro nome. Por que seria diferente agora? Bom, seria diferente porque está se consolidando um projeto de uma alternativa com peso político, representatividade, com quadros muito bem avaliados. Nós não tivemos isso no passado recente, nas últimas eleições. Você vê que, e falo de uma maneira respeitosa, que é uma pessoa de bem, mas a terceira via da última eleição foi a Simone Tebet, num partido que estava desestruturado, numa campanha muito curta, não é? E não tinha a mesma dimensão que terá a candidatura ou do Caiado, ou do Eduardo Leite, ou do Ratinho Júnior. Por tudo que ela representa, por tudo que vem sendo construído para que seja uma campanha robusta, com propostas claras e que representem a resposta às mudanças que a sociedade brasileira quer. Gilberto Kassab, o que falta para haver a definição entre os candidatos que são os presidenciáveis pelo PSDB? Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. Só tiraria um bezinho aí, PSD. O que eu quero dizer para você, Cássia? É muito recente, não é? Esse entendimento, a consolidação desse projeto, não é? Fazem 2 semanas que os três se entenderam, junto com o PSD, avaliando os três de que era melhor que estivessem juntos no primeiro turno para ter chance de chegar no segundo turno, e foi definido o início de abril para que tivesse uma definição, para que as coisas dentro do partido e junto à sociedade fossem amadurecendo, cada um colocasse as suas posições, os seus discursos, as suas propostas. Então, no início de abril, teremos uma decisão. A pesquisa de ontem e a consolidação do nome de Flávio são razões para realmente se descartar o nome de Tarcísio de Freitas para a presidência? Olha, Milton, eu sempre compreendi e continuo entendendo que o Tarcísio é o melhor candidato. Um ministro muito bem avaliado quando se avalia sua gestão de ministro, um governador que tem uma aprovação extraordinária e merecida por tudo que vem fazendo, pelas obras que vem concluindo, pelos programas que vem implantando, pelas respostas que dá na saúde, com remuneração adequada para o SUS, criando a tabela SUS paulista, com conclusão de Rodoanel, com um volume de obras do metrô que talvez nunca tenha havido na história de São Paulo, muita coisa boa acontecendo. Então, entendo e considero ele o melhor candidato. As circunstâncias estão levando ele a não ser candidato, ele mesmo tem anunciado que não será. Então, eu acredito, eu não posso falar por ele, né? Não será, porque, afinal de contas, essa é uma frase que tem que ser atribuída a ele. Mas a minha percepção é que realmente está muito difícil que esse quadro seja alterado, e acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro foi uma definição clara do ex-presidente Bolsonaro, que todos estão acompanhando. Em relação à disputa estadual, considerando então que Tarcísio de Freitas concorreria à reeleição em São Paulo, o senhor tem a intenção de ocupar a vaga de
vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas? Olha, Milton, isso seria um privilégio, mas eu sou muito tranquilo em relação a essa questão. Quando um governador integra uma aliança, e nós integramos a aliança governador, cabe a ele ser o líder dessa aliança, coordenar a estruturação da chapa. Tenho certeza que no momento certo o governador vai convidar os dirigentes partidários para uma conversa, né, para apresentar as suas ideias, mas o PSD estará com o governador Tarcísio, independente de qualquer questão. Será o nosso candidato, que merece o nosso apoio por tudo que vem fazendo. Por enquanto, o senhor ainda não tem um plano pessoal definido para as próximas eleições? Não, Kátia, desde 86 eu milito na vida pública, 86 participando da campanha do Guilherme Afife Domingos como constituinte. E de lá para cá, de 2 anos, eu participo das eleições como candidato ou participando do processo eleitoral. E tenho o privilégio, o orgulho de, na minha vida pública, depois de encerrada a minha formação de engenheiro e economista, eu ter ocupado cargos com mandato, sem mandato, com diversas responsabilidades. Eu fui vereador na cidade de São Paulo, fui deputado estadual, conselheiro federal, prefeito de São Paulo, ministro de 3 pastas. Portanto, eu não tenho nenhuma obstinação de disputar eleições, mas não tenho nenhum constrangimento de falar que eu fico muito feliz quando as oportunidades aparecem, né, de participação. Eu estou pronto para disputar eleições, mas estou pronto também para não disputar as eleições. Gilberto Kassab, e olhando os palanques estaduais, até porque existem essas divergências. O senhor, por exemplo, apoia Tarcísio em São Paulo, mas Tarcísio deve ter um outro candidato à presidência diferente do seu, pelo menos no cenário que temos até agora, no que estamos olhando. Isso acontece também em outros estados. Como é que o senhor vai se dividir dessa maneira? O senhor e o partido vão se dividir dessa maneira? Na verdade, não é nenhuma crise política, não é próprio do sistema partidário brasileiro, que nos últimos anos teve avanços ao proibir a coligação nas eleições proporcionais de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, ao implantar a cláusula de desempenho, mas ainda não proibiu, Milton, a coligação nas eleições majoritárias, prefeito, governador e presidente. Eu defendo que proíba o mais rápido possível. Enquanto não tiver essa proibição, nós vamos ter essas situações de palanques duplos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio vai apoiar Tarcísio governador e Flávio Bolsonaro presidente. O PSD vai apoiar Tarcísio governador e o nosso candidato a presidente. Portanto, serão 2 palanques. O PSD estará no palanque do Ratinho Caiado ou Eduardo Leite presidente. O senhor, quando citou Ratinho agora, assim, de primeiro nome, assim, foi só um ato falho? Não, na outra vez eu citei o Caiado. Foi um ato falho ou foi o seu coração que falou mais alto? Não, eu sempre revezo para mostrar, quando você viu que se você pegar a gravação aí, a outra resposta eu citei o Caiado em primeiro lugar. Não, eu fico revezando para não ter problema. Ah, tá bom então. Tá entendido. Uma última questão que eu queria abordar. O Milton Jung continua experiente, sempre aquelas perguntas bem espertas, capciosas. Imagina. Gilberto Kassab, só uma última questão para pegar, inclusive, o tema que está no noticiário no dia de hoje. Nós estamos acompanhando essa crise provocada pelo Banco Master, investigações estão sendo feitas por Polícia Federal. Agora, as informações da Polícia Federal, com o nome de Dias Toffoli, com conexão com Vorcaro, em trocas de informações. Como é que o senhor está vendo todo esse cenário? No que vai dar isso, considerando aí toda a sua experiência política? Olha, eu sempre digo, não é, que tudo tem que ser apurado. Eu não tenho receio de apurações. Eu mesmo, com uma vida pública tão longeva, fruto de denúncias de adversários, suspeições de equipe, sempre defendi apurações, e seja em relação à minha equipe, à minha pessoa. Acho que sempre as denúncias têm que ser apuradas. Então, eu, como brasileiro, eu me associo àqueles que desejam apuração séria e isenta, para que os brasileiros continuem tendo uma confiança grande na nossa democracia e na República. Gilberto Kassab, eu quero agradecer a sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN, trazer aí suas informações, suas análises sobre esse momento. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, um abraço a você, a Cássia, a todos que nos acompanham. Bom dia. Muito obrigado, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, conversando com você aqui no Jornal da CBN, agora que são
7 horas e 49 minutos.